Acontece porque a gente gasta muito. E qualquer família não pode gastar mais do que a sua renda, senão cria dívida. Bom, aí eu queria chamar a atenção para vocês que é outra ideia equivocada dos economistas. Tá? Um país como o Brasil, como os Estados Unidos, não é igual uma casa, um domicílio ou um lar. Então, um país tem uma outra coisa chamada Banco Central. Tem uma coisa chamada sistema bancário. E aí, como eu disse para vocês, o Banco Central cria dinheiro como dívida, e tem mais, o sistema bancário também. Tá? Quer dizer, o sistema bancário cria dinheiro do nada. Simplesmente fazendo um contrato de empréstimo. De forma que, daquela base monetária ali que era de 4% do PIB, hoje está menos. Né? A massa total de dinheiro criado chega hoje a 60% do PIB. Tá? O total de crédito ou de empréstimos criados pelos bancos. Que é dinheiro de crédito e dinheiro de crédito como capital de empréstimo. Bom, eu não vou avançar mais nessa parte do sistema bancário, mas só para vocês terem uma ideia. É que o dinheiro que a gente acha que é dinheiro não é mais dinheiro. É uma dívida. Os bancos criam dinheiro. A gente imagina, os manuais de ensino, tem toda a corrente de economistas que defendem que os bancos só deveriam emprestar o dinheiro que eles pegam emprestado. Mas não é verdade. Uma parte mas a maior parte é a criação de dinheiro como dívida. Então, o dinheiro bancário é uma dívida dos bancos. E aí, como eles criam esse dinheiro do nada e empresta a taxa de juros que pode chegar, vamos dizer, aqui, se alguém deve dinheiro no cheque especial, deve saber, né, 200% ao ano. Né? Então, cria dinheiro do nada e cobra 200% no cheque especial, tem um lucro tremendo. Né? Acho que nem os agiotas da Idade Média ganhavam tanto assim. Tá? Bom, agora vamos ver o seguinte. Governo. Aqui eu peguei uma tabela de 2001 a 2015. A dívida em 2001 estava em 885 bilhões de reais. Agora, 3 trilhões 878 bilhões de reais. Tá? Essa dívida geral, né, do governo em geral. Aí, governo geral quer dizer governo central, ou seja, Tesouro, Banco Central, empresas estatais, Previdência, tá? Governos estaduais, governos municipais, empresas públicas, federais, estaduais e municipais. Bom, e aí eu queria dizer outra coisa, que a partir de 2007 para 2008, tá? Esse quadro foi construído dessa forma. O quadro anterior, esse aqui é metade das informações sobre a dívida. São duas tabelas maiores do que essa. Eu cortei uma parte toda para poder mostrar para vocês. Então, essa parte, a base monetária como dívida, o FAT como dívida do Tesouro, isso aí desaparece nesse quadro aqui. Tá? Ele vai ser agregado e aí a gente não vai ter mais a informação. Aí, infelizmente, né, o pessoal que trabalha, por exemplo, no boletim de conjuntura, quando pegar esse dado sobre a dívida, não vai achar mais a base monetária com dívida aqui do Tesouro, dívida do governo. Bom, mas isso são os economistas também que fazem essas coisas, vão mudando a forma de apresentar os dados, a gente esconde a informação, né?
para ficar, às vezes, mais agradável. Tá? Mas eu tenho uma dívida crescente. Tá? E como eu disse, se atribui a dívida ao fato de que se gasta mais. Tá? Bom, então nós vamos ver o seguinte. Aí eu fiz um gráfico de um conceito chamado resultado primário do setor público. Aí quem está nos primeiros semestres não ouviu falar disso. Resultado primário é o seguinte: é tudo que o governo arrecada menos o que ele gasta. Só que os economistas inventaram a coisa mais bonita ainda. Você vê, o resultado primário é negativo, aqui é zero. Tá? Eu peguei de janeiro de 99, a informação que eu tinha, até maio de 2015. Só tem esse pedacinho aqui, ó, de outubro a dezembro, mais ou menos de junho, julho até dezembro do ano passado, que esse resultado primário é positivo. Tá? E aí deu uma grande confusão, né, na eleição da Dilma. E esse é um outro argumento que estão falando até para derrubar, fazer o processo de impeachment da Dilma, né? Que o pessoal está chamando das pedaladas. Bom, mas o que é que a gente tem aqui? Se vocês observarem, se o resultado primário é negativo, aqui é positivo, normalmente é bom. Positivo é bom, né? E o negativo é ruim. Aqui é o contrário. Por isso que esse período aqui deu toda essa briga. Aí, então, para quem está chegando agora, os economistas inventaram um negócio chamado necessidade de financiamento do setor público. Ou seja, quanto é que o setor público precisa para pagar suas contas? Então, primeiro pergunta assim, quais são as contas? O governo tem que gastar com pessoal, com materiais, com obras, com tudo que ele gasta. Tá? Quanto que ele precisa? Então é pegar a arrecadação. Então eu pego os gastos menos o que arrecada, dá o resultado primário. E quando ele é negativo, quer dizer que o governo está arrecadando mais do que está gastando. Tá? E aí, só para dizer para vocês, tá? Isso aqui é como as famílias que ganham muito mais do que gastam. Os 5% mais ricos da população brasileira. Tá? Ou seja, o governo brasileiro, tá? Ou todo o setor público, ali desde o início, desde 99, a informação que eu tenho, até 2014, sempre gastou menos do que arrecadava. E como é que a dívida cresce? Tá vendo? Isso é uma coisa nossa de economista. Então os economistas vivem dizendo, a dívida está crescendo, os juros sobem, porque o governo está gastando demais. Mas não está. Ó, todo esse período aqui, só tem esse pedacinho alguns meses. E já, olha, no início de 2015 já voltou a ser negativo. Ou seja, positivo em termos de ter saldo para pagar de juros da dívida. Está claro? Ou seja, a conversa de que a dívida foi contraída porque o governo gasta demais é equivocada. Né? Ou os economistas e jornalistas que dizem isso não conhecem essa informação, ou se conhecem e estão falando com má fé. Tá? Seguramente quem se forma aqui, eu espero que não faça isso. Tá? Porque nosso papel de o governo não é responsável por isso, por déficit, não. A dívida está crescendo, não é por isso. Não é o gasto público. Agora, tem mais coisas, não é?
que a dívida cresceu. Eu peguei um outro quadro, veja, quadro 36, chamados títulos públicos federais. Para aqueles também que ainda não chegaram a esse ponto, é o seguinte: a maior parte da dívida pública é feita com títulos, de forma que o governo emite títulos, tá? Títulos têm os nomes assim, LTN, LFT, NTN, dívida securitizada, CFT, CPN, TDA, BTN, etc. É um monte de letrinhas, cada um quer dizer uma coisa diferente. E aí, quando você chegar nas disciplinas, vocês procuram se informar qual a diferença dessas letrinhas. Mas todas elas significam o seguinte: cada uma vai pagar uma remuneração de acordo com a taxa básica, a inflação, o dólar, paga adiantado, paga depois e assim por diante. Tá? Bom, e essa dívida, que era de 41,8% do PIB em 2002, tá? Então de 43%. Quer dizer também que a dívida pública brasileira em títulos não é um grande problema. Tá? Então vamos ver também aqui. O PIB de 5 trilhões e 600, 3 trilhões e 800 é a dívida bruta total. Não é problema nenhum. Isso porque depois eu vou mostrar para vocês que países como o Japão têm uma dívida pública de 200%, mais de 200% do PIB, os Estados Unidos 100%, assim por diante. Né? Mas o que acontece é o seguinte também: é que para essa dívida aqui crescer, tá, foi de 838 para 3 trilhões e meio, eu tenho o pagamento de juros. Tá? Então, juros sobre essa dívida. E esses juros tem uma taxa implícita, deixa eu ver onde é que está. Aqui a taxa de juros implícita. Peguei da 2002 até junho de 2015. Em junho de 2015 chegou a 25,2%. 2002, 15,5%, 17%, 14%, 17%, 16%, 15% e assim por diante. Ou seja, a dívida vai crescendo só com o pagamento de juros. Bom, e como esses juros são pagos com dívida nova, você vai criando uma riqueza fictícia, que vai crescendo a um ritmo cada vez maior. Então, mesmo que o total da dívida em relação ao PIB não seja tão importante quanto nos Estados Unidos, em vários países europeus, no Japão, aqui no Brasil é extremamente importante para quem é o dono desses títulos que recebem esses juros. Então veja, se eu recebo em média, vamos dizer, 15% de juros aplicando no meu dinheiro, para que eu vou fazer um enorme esforço de contratar trabalhador, né? E aí criar mercado, criar produtos, ser um grande empreendedor, né? Fazer esse esforço todo para produzir riqueza material. Se eu posso ter riqueza nessa forma. Bom, e aí vocês sabem, aí uma outra coisa que a gente aprende na economia é que quem tem dinheiro, ou seja, riqueza na forma de dinheiro, vai procurar aonde ganha mais. Isso faz parte do comportamento normal nessa sociedade. E vocês sabem também
né, que na nossa sociedade trabalhar virou castigo. Bom, aliás, isso é ver desde a Bíblia, né? Ganhar o pão com o suor do rosto. De forma que se eu puder ganhar sem fazer nada, é uma maravilha, né? Bom, e se eu puder também ganhar com outros trabalhando para mim, é ótimo. Mas eu não preciso nem ter esforço de botar alguém para trabalhar para mim. E eu consigo botar o dinheiro aqui, que vai crescer assim, é uma maravilha. Isso é um dos elementos que vai dar essa briga. Por que o Steinbrück está reclamando aqui na Folha de São Paulo? Porque ele é de família industrial. Tá? E reclamando desses 14,25. Mas ele não falou aqui que já chegou a esse nível aqui. Provavelmente ele não trabalha com esses dados aqui, mas ele tem os números interessantes. Bom, isso porque eu não falei para vocês também, e eu não vou tratar, mas só para vocês terem uma ideia. Se vocês pegarem a taxa de juros que os bancos cobram das empresas e das famílias, na média, para as empresas dá mais de 20%, e para as famílias mais de 30% ao ano. Os bancos, o chamado crédito livre. Agora, para isso não criar muita complicação, o governo fez outra coisa que é ótima. Do total de dinheiro, de capital dinheiro criado pelos bancos, está na ordem de 3 trilhões e 800 bilhões, ou 3 trilhões e pouco, quase a metade é dinheiro criado como empréstimo subsidiado pelo Tesouro Nacional. 500 bilhões pelo BNDES, empréstimos para financiamento de investimento, empréstimo para crédito agrícola, outra parte para o crédito imobiliário, para toda essa enorme construção que a gente tem de edifícios, casas, desse financiamento, com taxa média de juros, onde o crédito imobiliário, o crédito rural e o crédito industrial do BNDES dá uma taxa média de juros de 7,5% ou 7,8%. Os empréstimos do BNDES, cerca de 95%, cobram a taxa de juros de longo prazo. E aí também, para quem não sabe ainda, a taxa de juros de longo prazo é uma taxa determinada pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e do Planejamento. Ele decide na caneta. Quanto é que a gente vai cobrar dos industriais para quem o BNDES vai emprestar o dinheiro? O ano passado era 5% ao ano. Agora é 5,5%. Tá. Só que os empréstimos feitos no ano passado para investimento não foram devolvidos agora, não. Muitos deles vão demorar 10 anos para ser devolvidos, com taxa de 5% durante 10 anos. Se a inflação esse ano já chegou a 9%, ou seja, o empresário já ganhou 4% desse empréstimo nesse ano. Se ele pegou R$1 bilhão, você pode fazer a conta quanto é que ganhou. Bom, são mais de 500 bilhões que o BNDES emprestou. Ao saldo eu vou mostrar para vocês depois. Bom, então, essa taxa de juros aqui é o seguinte. Vocês devem ter observado que eu estou falando de várias taxas de juros. Eu não tenho uma taxa de juros. Eu tenho taxa de juros para o pobre e tenho taxa de juros para o rico, para o industrial e para quem está comprando casa própria, ou para quem quer comprar automóvel. Cada um tem taxa de juros diferente. E aí, nós vamos ter o seguinte, né?
deixa eu... Então, aqui nós temos o seguinte, tá? Vamos só fechar aqui a ideia do crédito do BNDES. Então, na dívida bruta, o governo tem tudo o que ele deve, menos o que ele tem a receber. Então, quanto que o Tesouro emprestou para o BNDES? Em 2001, era 4 bilhões e 200 milhões. Tá? 4. Agora, em junho de 2015, 505 bilhões. R$500 bilhão. Tá? E começa a crescer mesmo, ó. Era 4, 11, 13, 17, 16, 9, 6, 35, 2009, 129, 2010, 236, 2011, 302, 2012, 371, 413, 487, 503. Tá? Então começou mesmo a crescer aqui entre 2008 e 2009. Logo depois da crise, lá nos Estados Unidos. Como é que o Tesouro faz isso? Ele empresta, ele pega o dinheiro emprestado, no mínimo, a essa taxa de 14,25%. Tá? E entrega para o BNDES, que empresta a 5%. E quem é que vai pagar a diferença? O resultado primário que eu mostrei para vocês. Bom, então, tem o seguinte, ó, esse aqui é quanto o Tesouro passou para o BNDES. Mas, aqui, ó, eu tinha, aqui em 2004 ainda, ó, 101 bilhões de recursos do FAT. Tá? No quadro da dívida pública, esses recursos do FAT também desapareceram. O FAT, para quem também não sabe, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tá? Ele foi criado com recurso do PIS-PASEP, que foi criado na época da ditadura militar. Ou seja, os militares criaram um fundo chamado Programa de Integração Social, onde cada trabalhador tem uma conta e depois, quando ele se aposenta, ele pode sacar. Ou em casos de dificuldade, desemprego, algum desastre, ele pode sacar também. Tá? Todos os recursos vão para o Tesouro. 60% vai para o BNDES. O FAT tem uma remuneração que é a TR mais a... Eu sei que dá 4 e pouco por cento ao ano. É bem menos do que a remuneração da poupança. Não me lembro mais os nomes das taxas. Bom, então o BNDES recebe esse dinheiro dos trabalhadores e empresta para os capitalistas. E agora está pegando dinheiro do Tesouro também. Bom, isso é dívida, tá, do governo. Tanto o recurso do FAT quanto os empréstimos para o BNDES. Tá? Então, nós temos esse conjunto de dívidas, e uma parte dessa dívida em títulos vai remunerar, ou vai remunerar não, vai ser utilizado para empréstimos feitos pelo BNDES para grandes empresas. Ou seja, é claro que o BNDES também faz microcrédito. Ou seja, os 500 bilhões de empréstimos, existem 10 bilhões de microcrédito. Os 500, 10 é microcrédito. O resto são grandes empréstimos. Então, a dívida pública hoje está servindo também para transferir recursos para a camada de capitalistas industriais, comerciantes,
fazendeiros para estimulá-los a produzir. Isso porque, se eu tenho recurso próprio, com uma taxa de juros dessa da dívida, eu não preciso investir. Então eu preciso receber recursos gratuitos. E mesmo assim, os capitalistas hoje não querem mais fazer investimento nem produzir. Ou seja, a crise que nós estamos vivendo não é culpa do governo. Não é responsabilidade do governo. O governo está fazendo um enorme esforço. Está pegando, sim, toda a sociedade mobilizando para pagar impostos, para gastar dinheiro, fizeram todo o sistema de crédito para as pessoas conseguirem mais empréstimo para gastar. A crise não é responsabilidade do governo, não é culpa desse governo. A crise faz parte dessa dinâmica da economia.